Olá, estou aqui no Ponto dos Concursos para demonstrar para vocês como que vai ser o curso por nós proposto para o concurso do INSS. Ele vai servir tanto para quem vai prestar para o cargo de técnico quanto para o cargo de analista, né? A matéria previdenciária para esses dois cargos é a mesma. A abordagem é praticamente a mesma. Eu, ao longo dos 12 anos, né, que a gente está trabalhando com concursos do INSS, por que eu falo 12 anos? Porque o primeiro foi em 2003 que nós começamos a acompanhar, apesar de já ter aí 15 anos de magistério na área de concursos públicos. Então, olha só, a abordagem é quase a mesma e eu vou trabalhar com as duas possibilidades. Esse curso é um curso de resolução de questões, mas nós colocamos curso de exercícios. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com questões já propostas pelas bancas examinadoras, né, que já houve aí nos últimos concursos, mas também, em razão das alterações legislativas que nós tivemos no final de 2014 e o ano de 2015, nós estamos propondo questões elaboradas pela nossa equipe, por mim, né, com a minha supervisão, obviamente. Para quê? Para sedimentar o conhecimento das novas mudanças. Porque nós não tivemos até então concursos que abordassem essas novas alterações. Então, o que nós vamos ter? Questões das bancas, sim, e questões elaboradas para trazer exatamente o que veio de novo. E ainda não tivemos a oportunidade de ver nas provas de concurso. Quais são as bancas que você vai trabalhar, ou vai trabalhar com uma especificamente? Olha, nós escolhemos trabalhar com questões da Fundação Carlos Chagas. Porém, como eu tenho que abordar todos os temas do último edital, e incluindo as alterações legislativas, eu trouxe também questões de outras bancas, especialmente o CESP e uma ou outra de outra banca. Mas por quê? Será que vai ser o CESP? Será que vai ser a Fundação Carlos Chagas, a banca examinadora do próximo concurso? Eu não estou preocupada com a banca, porque em matéria previdenciária nós temos que trabalhar todos os temas e de duas maneiras: com os conceitos, com a parte da legislação e com a parte da interpretação. A CESP, ela tem características, como a Fundação Carlos Chagas também, mas a Fundação Carlos Chagas, em previdenciária, o que eu posso falar para vocês, ela começou desde 2012 a traçar um novo estilo na matéria. Ela traz situações hipotéticas, como vinha trazendo o CESP anteriormente. Então nós vamos trabalhar com tudo. Venha o que vier, nós vamos estar o quê? Prontos para marcar a alternativa correta. Entenderam? Como que esse curso? Esse curso vai ser composto de 17 aulas, não de 17 horas. Sim, são 17 aulas. Essas aulas vão abordar questões sobre temas específicos. E eu vou demonstrar para vocês quais são. Nós vamos trabalhar com temas específicos. E eu vou trabalhar a questão dando o porquê da alternativa correta e também o motivo das outras alternativas estarem erradas, incorretas. E às vezes colocar alguns pontos importantes sobre aquela questão. Por exemplo, nós estamos falando de auxílio-doença, né? Vamos falar, a questão correta é X, mas a B está errada por isso, por isso, por isso. E, gente, lembra, auxílio-doença
é um benefício não programado, é um benefício concedido a todos os segurados, sem exceção. Então, alguns pontos a gente vai pincelando. Para quê? Para você saber fazer a questão, saber por que ela está certa ou errada, a alternativa escolhida, mas também ter uma visão geral de todo o conteúdo do edital. Né? Não adianta você querer forçar um gabarito se você não sabe o motivo por que ele está correto ou não. Então, é isso que a gente vai trabalhar com você. Pois bem, para trabalhar com a parte de exercício, a parte de questões, eu preciso, tá, demonstrar para vocês quais são os temas. Professora, em que você baseou para cada aula? Eu me baseei no último edital de 2012, né? Mas incluí matérias que até então não tinha, né? Não existia em 2012 e vieram para a legislação atual, como, por exemplo, a aposentadoria ao segurado com deficiência, o seguro defeso. Então, tivemos que incluir. Não vou trabalhar só com o edital de 2012, obviamente que não, porque eu sei que nós vamos ter questões sobre as alterações legislativas, ok? Então, olha só, na primeira aula, vamos trabalhar com o quê? Com questões sobre a Seguridade Social, sua origem, sua evolução, seu conceito, né? A divisão, os 3 pilares, saúde, previdência e assistência social. A aula 2 vai tratar de questões sobre princípios da Seguridade Social. Matéria importante, matéria que sempre tem nas provas de previdenciário. E nós vamos abordar questões mais simples, porque elas vêm, né, com certeza, e questões um pouquinho mais elaboradas para você estar apto a qualquer coisa que aparecer. Na aula 3, vamos falar de questões, são poucas, na verdade, da legislação previdenciária. Em 2012, quem teve a oportunidade de fazer o concurso ou de ver a prova do concurso, vai perceber, ou percebeu, que nós tivemos uma questão acerca da legislação previdenciária, né? O que seria fonte da legislação previdenciária, fonte primária, fonte secundária. Então, nós vamos fazer a questão e vamos explicar aí também, né, o porquê. Aula 4, vamos falar das disposições gerais do regime geral da Previdência Social. O que é o regime geral, suas características, né, as disposições constitucionais, questões específicas sobre esse tema. Aula 5. A aula 5, gente, é uma aula um pouco maior, uma aula grande, até pelo tema que ela vai tratar. Por quê? Porque na aula 5 eu vou tratar dos segurados do regime geral e também dos dependentes. E nós temos, né, alterações significativas na classe de dependentes e da perda da condição de dependente, ou melhor dizendo, da perda do benefício de pensão por morte ou auxílio reclusão. Em relação a quem? Em relação ao cônjuge, ao companheiro e à companheira. E essas questões, elas têm que ser muito bem trabalhadas agora. Por quê? Porque eu já estou vendo, já estou sentindo candidatos, alunos com inúmeras dúvidas a respeito desse tema, né? Pessoas que estão se confundindo com a legislação atual, fazendo interpretações equivocadas. Então, nós vamos ter que trabalhar com muita paciência esse tema. E, obviamente, dos segurados, e que também nós vamos ter, né, bastante questão de concurso, é questões sobre a perda e manutenção da qualidade do segurado, questão de prova, com certeza. Aula 6, vamos falar sobre os elementos básicos dos benefícios: carência, salário de benefício e renda mensal inicial. Por que eu circulei carência?
Porque nós temos alteração. E aí eu estou ouvindo determinadas pessoas dizendo: pensão por morte tem carência para o cônjuge. Não, pensão por morte não tem carência mais. A Lei 13.135 de 2015 trouxe a redação do artigo 16, inciso 1, a redação anterior à MP 664. Então não tem carência. E eu vou explicar daqui a pouco com uma questão, né? Por que não tem carência, mas por que o cônjuge recebe a pensão por morte por um determinado período e outro. Vamos ver isso. Na aula 7, vamos tratar do acidente do trabalho. Acidente do trabalho provavelmente deve ter questões novas, né, nos próximos concursos. Por quê? Porque agora o acidente do trabalho contempla o empregado doméstico. Ele terá também direito a benefícios de natureza acidentária. O empregador doméstico passa a ter a obrigação de emitir a CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, para o INSS. Então, alguns pontos devem ser melhor trabalhados. Aula 8, benefícios dos segurados. A aula 8 é a maior aula, né? A aula com maior duração que você vai ter na aula de exercícios, e ela vai ser dividida em 4 partes, em razão do número de questões e também no número de benefícios que os segurados têm direito pelo regime geral de previdência social. Então, na aula 1, na parte 1 da aula 8, nós vamos tratar de questões sobre auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. Na parte 2, salário-maternidade e salário-família. E temos novidade no salário-família. Na parte 3, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, incluindo aquela concedida aos segurados com deficiência. E incluindo também aqui informações sobre a MP 676, que propõe a não utilização do fator previdenciário. Em que casos? Isso a gente vê. Na parte 4, questões sobre aposentadoria especial. Na aula 9, aula também muito cogitada, é a aula sobre os benefícios dos dependentes, pensão por morte e auxílio reclusão, que traremos questões já elaboradas pelas bancas, mas questões novas em razão das alterações que tivemos. Aula 10, abono anual, serviço social, reabilitação profissional e acumulação de benefícios. Aula 11, tratando de outros temas de benefício, contagem recíproca de tempo de contribuição, justificação administrativa. Para o concurso do INSS é essencial saber esse tema. Decadência e prescrição, tanto em relação aos benefícios quanto às contribuições. O Conselho de Recursos da Previdência Social e recurso das decisões administrativas. Já na aula 12, a gente começa a falar de questões sobre o custeio da Seguridade Social. Na parte 1, vamos trazer sobre as contribuições da Seguridade Social e o seu orçamento. Na parte 2, salário de contribuição. Importante tema sempre abordado pelas bancas examinadoras. Na parte 3, contribuição dos segurados. E aí vem novidade também com alteração legislativa. A aula 13, vamos tratar das contribuições das empresas. Contribuição básica, o RAT, os adicionais de RAT. Na parte 2, vamos tratar das contribuições, mas aquelas contribuições substitutivas, e há sobre o concurso de prognósticos. Na parte 3, falaremos dos prazos de recolhimento das contribuições e o recolhimento fora do prazo. E neste caso, temos também aí alteração na lei. Na aula 14, trataremos de temas como
obrigações acessórias, certidão negativa de débito, decadência, prescrição das contribuições sociais. Na aula 15, vamos falar de questões a respeito do benefício que é concedido ao idoso e à pessoa com deficiência pela assistência social. Por quê? Por que tratar desse benefício, já que não é um benefício previdenciário? Porque é o próprio INSS que tem a delegação de competência feita pela União para processar, conceder, revisar esse benefício. E aí isso vai estar na sua prova. Na aula 16, vamos ter questões elaboradas sobre o seguro defeso, que passou, a partir de abril de 2015, a ser atribuição do INSS, a habilitação, o processamento desse seguro ao pescador artesanal. A aula 17, no final, vamos tratar de questões sobre crimes contra a Seguridade Social, ok? Então, eu estou mostrando para você o quê? Quais são as aulas e quais são os temas que nós traremos questões para você resolver e sedimentar o seu conhecimento. No próximo bloco eu continuo. Prosseguindo, para que você, fique seguro quando for fazer as questões, é bom acompanhá-las com a legislação. Então, qual que é a legislação que nós separamos? Obviamente, a Constituição Federal, dos artigos 194 ao 204, é que vai tratar dos temas seguridade, previdência, saúde e assistência social. As leis 8.212 e 8.213, que são do custeio da Seguridade Social e dos benefícios do regime geral de previdência social. A Lei Orgânica da Assistência Social, porque vamos ter uma aula específica sobre o benefício de um salário mínimo ao idoso e à pessoa com deficiência. A Lei do Seguro Defeso, a Lei Complementar 142, que trata da aposentadoria do segurado com deficiência. E a Lei Complementar 150 de 2015. Essa lei trata sobre o trabalho doméstico, o empregado doméstico. Mas ela traz alterações na 8.213, na 8.212, então nós temos que também acompanhá-la, tá? Então, quando a gente coloca leis 91, lei de 2003, de 93, eu sempre alerto aqueles candidatos que estão iniciando nos concursos, porque os outros já sabem disso, que tem que ser sempre a legislação atualizada. Então, nós sabemos que a 8.213 sofreu inúmeras alterações. Então, vamos procurar a alteração, vamos procurar a lei atualizada, ok? Pois bem, aqui tem uma questão elaborada por mim, considerando a Lei 13.135, e aí eu vou demonstrar para você como que nós vamos trabalhar com as questões. A aula X vai ter uma questão e como que ela trabalha o tema, como que ela faz. Quer dizer, na verdade, aqui é uma demonstração, ainda que pequena, para você ter noção como é que a gente trabalha questão por questão. Vamos lá? Olha a questão. José, aposentado por tempo de contribuição, recebe o seu benefício no valor de um salário mínimo. Está casado há 1 ano e meio com Marília, professora, 45 anos, com quem tem um filho de 6 meses, Tiago. Dependem também de José, sua mãe, e seu irmão inválido de 15 anos, morando todos na mesma residência. Caso José venha a falecer, assinale a assertiva correta, de acordo
com que dispõe a legislação previdenciária. Ou seja, voltando, aqui eu tenho uma situação em que há um segurado da Previdência Social, mas ele é aposentado. Mais um motivo para ser, né? Ele já está aposentado por tempo de contribuição, está casado há 1 ano e meio com a Marília e eles têm um filho de 6 meses, o Tiago. Mas na mesma casa moram ainda a mãe e o irmão inválido de José. Então, eles dependem economicamente de José. A questão é, se José falece, o que pode acontecer? Vamos ver. Letra A. Marília não terá direito de receber pensão por morte de José. Ora, falso. Não posso aceitar. Por quê? Vocês vão guardar o cônjuge, o companheiro, a companheira, são dependentes de primeira classe, juntamente com filhos menores de 21 anos, inválidos, com deficiência mental ou intelectual e, posteriormente, a lei dirá com deficiência grave. Isso a gente vai explicar, né? Só que o cônjuge, companheiro e companheira, não precisam cumprir qualquer carência para pensão por morte. O que vocês estão ouvindo aí precisa de carência de não. Cônjuge, todos os dependentes, seja de primeira, de segunda ou de terceira classe, vão ter direito à pensão por morte do segurado, independentemente de carência. Vão. O que acontece no caso do cônjuge, companheiro ou companheira é que eles poderão ter a pensão por um período pequeno ou um período maior. Vai depender do tempo de contribuição que tem o segurado falecido e do tempo de casamento ou união estável que tem o cônjuge, companheiro ou companheira. Mas tem direito à pensão independentemente de carência? Tem. Tá? Agora, na assertiva A, Marília não terá direito de receber pensão por morte. Falso. Marília é casada com José. Se ela é casada com José, cônjuge figura na qualidade dependente de primeira classe, inclusive com dependência econômica presumida. Então a letra A é falsa. Letra B. A pensão por morte será dividida em partes iguais entre Tiago e sua avó. Também é falso. Por quê? Ora, o Tiago é o filho dependente de primeira classe. A avó, a mãe de José, é dependente de segunda classe. E vocês já aprenderam pelo artigo 16, parágrafo 1º da Lei 8.213, que quando existir dependente de primeira classe, não se pode, de classe superior, melhor dizendo, não se pode conceder benefício para as classes inferiores. E, gente, ainda que o dependente de primeira classe não se habilite, ainda que ele não se habilite ao benefício, não poderá ser concedido benefício para classes inferiores. Se o Tiago existe na primeira classe, jamais a segunda ou a terceira classe poderão ter direito ao benefício de pensão por morte. Letra C. Marília e Tiago terão direito à pensão por morte por apenas 4 meses. Vamos voltar na questão. O José é aposentado por tempo de contribuição e está casado há 1 ano e meio com Marília. Então vamos lá. Olha só, a alteração que nós tivemos no artigo 77 da Lei 8.213 diz respeito aos dependentes. Quando é que a cota individual de pensão cessa? No caso dos filhos menores de 21 anos, o benefício vai cessar
ao completar 21 anos. Agora, no caso do cônjuge, companheiro ou companheira, nós vamos ter 3 situações. A primeira é que, se o segurado tinha menos de 18 contribuições e o casamento ou união estável menos de 2 anos até a data do óbito, a pensão será paga por apenas 4 meses. Isso não vale, essa regra não vale se a morte decorrer de acidente, qualquer acidente. E também não vale se o cônjuge, companheiro ou companheira for inválido. Aí, nesse caso, vai receber até cessar a invalidez. Pois bem, se o segurado tem 18 ou mais contribuições mensais à Previdência Social e o casamento ou união estável tem pelo menos 2 anos até a data do óbito, então essas 2 condições, o cônjuge, companheiro ou companheira vão receber a pensão por um período maior de tempo. Esse período depende da idade que ele tem na data do óbito do segurado. Lá no curso de teoria, você já viu, se a idade for menor que 21 anos, ele vai receber, ou ela, por 3 anos. Se for entre 21 e 26, por 6 anos. Se for entre 27 e 29, por 10 anos. Entre 30 e 40, por 15 anos. Entre 41 e 43, por 20 anos. E, a partir dos 44, de forma vitalícia. Certo? Caso o cônjuge, companheiro ou companheira esteja inválido, isso tem que ser atestado pela perícia médica da Previdência Social, aí vai receber até cessar a invalidez, mas respeitando os prazos já que eu disse, 3, 6, 10, 15 e 20, né? Ou de forma vitalícia. Então, vale, se a invalidez cessar antes desses prazos que ela teria direito, eu cumpro o prazo. Então, olha só, no caso aqui, o José é aposentado por tempo de contribuição. Se ele é aposentado por tempo de contribuição, ele tem mais ou menos que 18 contribuições. Mais. Tá, então passei pelo primeiro crime. Ele está há 1 ano e meio casado com Marília. Então, o casamento tem menos de 2 anos. Então, eu caio na regra de 4 meses. Mas eu faço mais uma pergunta. O José morreu de acidente? A questão não fala, então não é exceção. Né? A Marília é inválida? A questão também não fala, então não é exceção. Então, olha só, a Marília vai receber por 4 meses. Por quê? Porque o casamento não tem 2 anos até a data do óbito. Tudo bem. Então, aqui está, Marília e Tiago terão direito à pensão por morte por apenas 4 meses. Marília vai receber por 4 meses? Certo. Mas Tiago não. Tiago é o filho. Essa regra de 4 meses é para cônjuge, companheiro e companheira. Então, o Tiago, que é um filho menor de 21 anos, ele recebe até quando? Até completar 21 anos, salvo se inválido ou deficiente. Então, vamos ver a letra D. Marília terá direito à pensão por morte por apenas 4 meses, certo? E Tiago receberá o benefício até completar 21 anos de idade, certo? Não falou que ele é inválido, que ele vai ficar inválido, que ele é deficiente. Então, certa, correta é a alternativa D. E a alternativa E? Por que ela está errada? Marília terá pensão por morte vitalícia por ter mais de 44 anos na data do óbito de José. Ora, realmente, o cônjuge, companheiro ou companheira que tem idade de 44 anos ou mais pode vir a receber a pensão de forma vitalícia. Mas para isso, o segurado tem que ter
18 ou mais contribuições para a Previdência, e o casamento até a data do óbito, a união estável, tem que ter pelo menos 2 anos. Ou o segurado ter falecido em decorrência de qualquer acidente, mesmo que não haja ali 18 contribuições e um casamento de 2 anos pelo menos. Não foi o caso da Marília e José. Ele não morreu de acidente e, infelizmente, morreu quando tinha apenas 1 ano e meio de casamento. Então, apesar dela ter 45 anos, ela não cai na tabela de anos, 3, 6, 10, 15, 20 ou de forma vitalícia, porque o casamento é a menos de 2 anos da data do óbito. Então, ela receberá por apenas 4 meses. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Pois bem, eu acho que eu consegui demonstrar para você como que vai ser o nosso curso de exercícios, né? Vamos pegar as questões e vamos abordar os temas. Conto com vocês, espero todos vocês no nosso curso, né? Para quê? Para vocês ficarem preparadíssimos para o concurso que vem aí, o concurso do INSS, ok? Aguardo todos. Um grande abraço.